Olá, alunos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de matemática. Apostila 3, setor A, aulas 39 e 40. Vamos comigo? Nessas aulas, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais, a diferente de zero. Se delta for um número positivo, ou seja, maior que zero, equivale que a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos ou diferentes, x uma linha, ou x1 e 0, x duas linhas, ou x2 e 0, com x1 menor que x2 e x12, que é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Nesse caso, temos que f de x é igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Se o a for positivo, maior que zero, a concavidade da parábola, ou a boca da parábola, é para cima, e o vértice, ponto de mínimo. Aqui está o vérticezinho, ó. O vértice é o momento em que ela muda de sentido. Ela desceu e depois voltou. E aqui eu tenho onde ela corta no eixo x, x uma linha e x duas linhas. E se o a for menor que zero ou negativo, a concavidade é para baixo. Já o vértice será ponto de máximo. E ele também cortará em dois pontos no eixo x. Esses pontos são as raízes. Então, logo abaixo nós temos o quadro. Então, vamos ver o quadro. Quando a for diferente de zero, eu terei uma equação, porque aqui tem uma igualdade. Então, f de x ou y é igual a zero. O conjunto de solução serão duas raízes diferentes que serão marcadas no eixo x. As inequações, então, eu tenho o seguinte. Quando a for maior que zero, o y será maior que zero, x pertence aos reais, só que x é menor que x1 ou x maior que x2. Se o a for positivo também, eu poderia ter um número f de x ou y menor que zero. X pertence aos reais, tal que x1 menor que x menor que x2. Quando a for menor que zero, eu posso ter y maior que zero, x pertence aos reais, tal que x1 é menor que x menor que x2. E também tendo a menor que zero, eu posso ter o y, ou f de x menor que zero. Quando delta for igual a zero, equivale que a parábola é tangente, ou seja, ela encosta ao eixo x no ponto vértice x vértice zero. Com x vértice, a fórmula é, quando você conhece a equação, menos b sobre 2a. Nesse caso, temos que f de x ou y é igual a que multiplica x menos x vértice. Tudo isso elevado ao quadrado. Esse x ele pode ser x qualquer ponto que equivale dentro da parábola. Se o a for maior que zero, a concavidade é para cima e o vértice ele vai encostar ou tangenciar no eixo x. Se o a for menor que zero, a concavidade será para baixo, ele também vai tangenciar no eixo x. Isso quando o delta for igual a zero. Então, nós temos o quadro. Quando a for diferente de zero, eu terei uma equação, porque o f de x ou y vai ser igual a zero. Então, eu terei apenas um número x vértice. Quando o a for um número maior que zero positivo, eu terei um f de x ou y maior que zero, ou seja, positivo. O conjunto de solução será x pertence aos reais, tal que x é diferente de x vértices. Quando a for maior que zero, eu poderia ter também um y ou f de x menor que zero. Aí eu não terei nenhuma raiz como solução. A menor que zero ou a negativo, também eu terei um f de x ou y maior que zero e também não terei uma solução. Quando a for menor que zero, o f de x menor que zero ou y menor que zero, eu terei x pertence aos reais, tal que x é diferente de x vértice. Quando o delta dá um número negativo, ou seja, menor que zero, equivale que a parábola não intercepta o eixo x. Nesse caso, para todo x real, f de x ou y tem o mesmo sinal que a constante a. Então, veja bem, ó, com a maior que zero, concavidade para cima, ele nem encosta nem corta o eixo x. Quando a for menor que zero, a concavidade é para baixo e a parábola nem encosta no eixo x e nem corta. Vamos analisar o quadro. Quando a for diferente de zero, eu terei uma equação, f de x é igual a zero, e não terei solução real.
Quando A for maior que zero, o f de x também será maior que zero, ou y maior que zero, pode dar qualquer número real. Quando A for maior que zero, o y ou f de x for menor que zero, não há solução real. Quando A for menor que zero, f de x maior que zero, também não terá uma resposta real. A menor que zero, f de x menor que zero, eu teria um número real como resposta. Bom, então depois que nós fizemos a nossa leitura, a gente vai agora, em classe, resolver as atividades. No primeiro exercício, diz assim, resolva em R, significa qualquer solução real, pode dar um número natural, número negativo, positivo, que são inteiros, fração, decimal, não importa, qualquer número que seja real. As inequações, que são as desigualdades. Vamos lá, então? Então, vamos resolver o primeiro exemplo? A letra A. X ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Então, isso aqui é uma inequação, porque aqui não é uma igualdade. Se fosse uma igualdade, seria uma equação. Então, aqui é uma desigualdade, uma inequação. Então, vamos resolver delta. O A é o número que está aqui na frente. Aqui, imaginariamente, é 1. O B é o número que está aqui, menos 5. E o C é o número que não tem x. Ele é uma constante. Então, vamos calcular delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c. Delta é igual a menos 5 ao quadrado é menos vezes menos mais, 5 vezes 5, 25. Aqui, menos vezes mais vai dar menos. 6 vezes 1, 6 vezes 4, 24. Então, 25 menos 24, 1. Vamos achar, então, as raízes? O valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos, como o b é negativo, eu vou colocar ele entre parênteses, porque esse menos é o menos da fórmula. Mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o a. Quem é o a? 1. X é igual a menos vezes menos mais. Raiz de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, x uma linha e x duas linhas. Ou x1 e x2. 5 mais 1 dividido por 2 e 5 menos 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, as raízes são 2 e 3. Então, eu vou lá no gráfico e marco 2 e 3. Aí nós vamos ler a concavidade. A concavidade é para cima ou para baixo? Bom, como A é maior que zero, então vamos agora responder. Conjunto de solução é igual. Aqui é o y, certo? Y para baixo. Então, y pertence aos números reais, tal que 2 é menor ou igual, agora aqui o intervalo é o x, ó. X menor ou igual a 3. Estou dizendo então que o y está entre 2 e 3 e para baixo, essa curvinha aqui, ó. Vamos agora resolver então o exercício 1b. X que multiplica x menos 7 maior que zero. Ainda é uma equação, porque aqui é uma desigualdade. Só que aqui é maior que zero. Quer dizer que não é igual. Bom, então podemos resolver isso aqui de duas formas. Posso resolver primeiro x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 7x. Então ela é uma equação de segundo grau incompleta, não tem o c. O a vale, novamente, 1. O b vale menos 7. E o c vale 0. Eu não tenho, mas eu tenho que representar. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a negativo 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Delta é igual a menos vezes menos mais, 7 vezes 7, 49. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, delta é 49. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a menos negativo 7, entre parênteses, o menos é o da fórmula, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes o a, que é 1. Vou melhorar isso aqui.
Menos vezes menos, mais. Raiz de 49, 7. Bom, x uma linha e x duas linhas. 7 mais 7 e 7 menos 7. Tudo dividido por 2. Vamos melhorar a escrita aqui. 7 mais 7, 14. Dividido por 2, 7. 7 menos 7, 0. Dividido por 2, 0. Então, eu tenho aqui x uma linha, 0, x duas linhas, 7. Então, 0 e o 7. Aqui é o x não é bola branca, o x é bola cheia. Bom, agora vamos apresentar. O A é positivo, então a concavidade é para cima. Tem duas raízes, então ele vai passar no 0 e no 7. Bom, então vamos analisar então a resposta da inequação. Conjunto de solução, y pertence aos reais, está ok. Ele quer onde que o y é positivo. Ó, então ele é positivo para cá e para cá. Se eu colocar o menos 1, ele vai para cima. Se eu colocar o menos 2, ele vai para cima. Então, x menor que 0 ou x maior que 7. Bom, eu tinha falado que seriam condições de resolver de dois jeitos. Eu resolvi pela equação, mas daria para você fazer também da seguinte forma. X que multiplica x menos 7 é igual a 0. X, uma linha, é igual a 0. Bom, isso não está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Achei uma resposta. Então, x igual a 0. Agora eu posso resolver aqui também, ó. X menos 7 igual a 0. X é igual a 7. Aqui a segunda raiz. Então, achei as duas raízes de forma direta. É verdade, né? Eu estou me escondendo muito atrás do quadro. Porque a webcam é diferente, né? Então vamos agora resolver o exercício 1C. Bom, então eu tenho uma inequação do segundo grau. Inequação porque isso aqui é uma desigualdade. Então o A nesse caso vale menos 1. Eu imagino que aqui tem 1, então menos 1. O B vale 5 e o C vale menos 7. Vamos calcular delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 5, então nem precisa colocar parênteses, a gente só coloca parênteses quando ele é negativo. Menos 4 vezes menos 1, ó, aqui eu precisei colocar, vezes menos 7. Também precisei, porque os dois são negativos. Bom, 5 vezes 5, 25. Aí agora eu faço o jogo sinal, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. Agora os números, 4 vezes 1, 4, 7 vezes 4, 28. Então, eu tenho R$25 e gasto 28. Fiquei devendo, não é isso? Fiquei devendo quanto? Negativo 3. Então, quando o delta for negativo, não tem raiz. Delta a gente para aqui quando ele for negativo, dentro do universo do conjunto dos números reais. Ano que vem, vocês verão que no universo dos números complexos, daqui em diante você vai ter solução. Mas agora, para nós, basta aqui. Bom, o que nós vamos fazer então? Não vai ter gráfico, professor? Vai ter sim. Só que eu sei que não vai nem encostar e nem cortar no eixo X. Pelo fato dele ser negativo, ele vai ser uma parábola para cima e uma parábola para baixo. Nesse caso, eu sei que a concavidade é para baixo. Então, ó, eu nem posso encostar nem nada, faço a parábola. A menor que 0. E ela não pode nem encostar e nem tangenciar no eixo X, porque o delta é negativo. Tem conjunto de solução? Tem. Vamos analisar agora o conjunto de solução, porque eu estou numa inequação. A inequação eu analiso o y, ó. Y para baixo e y para cima. Bom, então vamos ao conjunto de solução? Conjunto de solução. Vocês analisem que qualquer valor que eu atribuir para x, ele vai ficar aqui embaixo, porque o delta vai ficar negativo. Então,
cuja solução está dentro dos números reais, pois y é menor que zero para todo x real e atende a inequação que tem que ser menor que zero. Está falando aqui y menor que zero. Onde que ele é menor que zero? Qualquer valor que eu atribuir para x, o y vai ser negativo. Vamos melhorar aqui a escrita. Posso colocar só R ou IR, correto? Então vamos resolver o exercício 2. Num certo lançamento de um projétil, sua altura h em metros era dada por h é igual a 2 mais 25t menos 5t ao quadrado, e que t menor que 24, correspondia ao tempo decorrido em segundos. Determine o intervalo de tempo ΔT em seguida em que essa altura foi igual ou superior a letra A, 22 metros, letra B, 37 metros. Então agora nós vamos resolver o exercício 2, letra A. A altura agora é 22 metros. Então veja bem. Então H tem de ser maior ou igual a 22 metros. Vou pegar a equação e vou resolver ela, transformando ela numa inequação. Então 2 mais 25t menos 5t ao quadrado, em vez de ser igual a zero, eu vou colocar maior ou igual a 22. Então, resolver. Vou colocar em ordem. Aqui não pode ficar 22, tem que ficar o zero. Então, 22, que é positivo, vem para cá negativo. Toda vez que você for resolver a equação, aqui tem que estar o zero. Bom, eu tenho 2, gasto 22, fico devendo 20. Para que eu resolva essa equação, eu devo, então, colocar aqui o t valendo positivo. Eu percebo que menos 5 mais 25 menos 20 são todos divisíveis por menos 5. Então, eu vou simplificar. Menos dividido por menos dá mais, 5 dividido por 5 dá 1, 1 é imaginário, fica só t ao quadrado. Mais dividido por menos dá menos, 25 dividido por 5 dá 5t. Menos dividido por menos dá mais, 20 dividido por 5 dá 4. Como você está resolvendo uma inequação, aqui o sinal muda de posição. Também resolvendo a simplificação. Então a minha equação ficou t ao quadrado menos 5t mais 4 menor ou igual a zero. Vou apagar o quadro para dar sequência ao... Bom, resolvendo a equação, eu tenho que A vale 1, B vale menos 5 e C vale 4. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá menos 16. Então eu tenho 25. Gasto 16, fico com quantos? 9. Delta é igual a 9. Vou resolver então a equação. T é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Menos 5, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Menos vezes menos mais, raiz de 9 é 3. 2 vezes 1 é 2. Tem uma linha que é igual a 5 mais 3 dividido por 2, que dá 8 dividido por 2. Tem uma linha, vai dar 4. Tem duas linhas. 5 menos 3 dividido por 2. 2 dividido por 2. Tem duas linhas, deu 1. Bom, agora vamos finalizar então. Ele quer o intervalo de tempo. Então, ΔT. O delta, em física, significa intervalo. Intervalo de tempo é igual a tempo final menos tempo inicial. Qual foi o maior tempo aqui? 4. Menor, 1. 4 menos 1, 3. Então, eu tenho 3 segundos. Que é o tempo que vai decorrer para cair
o objeto, a uma altura de 22 metros. Você também poderia responder em matemática da seguinte forma. 1 e 4. 1 menor ou igual a t, menor ou igual a 4. Então, a variação do tempo ficou 4 menos 1, igual a 3 segundos. Tanto faz você fazer física por física, pela dedução de física, ou pela dedução matemática. Que, na verdade, tudo é matemática. Então, vamos resolver agora o exercício 2, letra B. É a mesma lógica do outro. Menos 5t ao quadrado mais 25t mais 2 maior ou igual a 37. Vamos passar o 37 para o lado de cá. E lá fica o zero. Porque eu não posso resolver uma inequação se não tiver um zero ali. Bom, resolver então, menos 5t ao quadrado mais 25t menos 35, porque eu devo 37, pago 2, porque eu devo 35. Todo mundo aqui é múltiplo de 5, então vou fazer o mesmo joguete. Simplificar toda a equação por menos 5 para que aqui fique positivo. Menos 5 dividido por menos 5 dá positivo 1, fica t ao quadrado. Mais 25 dividido por menos 5, 5 vezes 5 dividido por 25. Mais 25 dividido por menos 5 dá menos 5t. Menos 35 dividido por 5 mais 7, mais ou menos 0. Bom, resolvendo então a equação do segundo grau, eu tenho que A é igual a 1, B é igual a menos 5, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a negativo 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 7. Menos 5 vezes menos 5 dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 7 dá menos 28. Então, devo 28, pago 25, fico devendo 3. Se delta é negativo, eu não terei raízes reais. Não existem. No plano dos números complexos existirão, mas os números dos planos reais não existirão. Bom, então o que eu posso deduzir disso? Que o projeto jamais vai alcançar a altura de 37 metros. Bom, já conseguimos resolver o exercício 1, o exercício 2, agora vamos resolver o exercício 3, que diz assim: em cada caso, dê o domínio da função real de variável real dada por... Veja bem, gente, nós já tivemos essa aula sobre domínio de uma função real. Nós temos 3 situações. Quando eu tenho uma fração e o x está no denominador, ou a variável, pode ser qualquer outra letra, eu vou trabalhar com a desigualdade diferente zero. Se eu tenho agora o x no denominador e sendo radical de uma raiz de índice par, eu vou trabalhar então com um sinal maior que zero. Não posso trabalhar maior ou igual, porque no denominador de uma fração não pode dar zero. Então, quando tiver um radical no denominador de uma fração de índice par e lá eu ter a variável ou o x, eu terei que trabalhar com a desigualdade maior ou igual a zero. Agora, quando eu só tiver um radical de índice par, que não for fração, e eu tenho lá no radicando uma variável, aí eu vou trabalhar com o sinal maior ou igual, porque ali já pode dar zero. Então, nós temos que analisar a equação para poder ver em qual das 3 situações se encaixa. Bom, então eu tenho um radical de índice par, que aqui é uma raiz quadrada, e dentro eu tenho o radicando com uma variável que é o x. Nesse caso, eu sei que aqui não pode dar zero. Então tem que ser só maior que zero. Bom, resolvendo então. Vou resolver a equação do segundo grau. A é igual a 1, B é igual a menos 10, C é igual a 16. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, bom, menos 10 ao quadrado, que é o B, o A que é 1 e o C que é 16. Menos vezes menos mais, 10 vezes 10, 100. Menos vezes mais vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24. 4 vezes 1, 4, com 2, 64. Tenho 100, gasto 64, fico com 36.
Bom, resolvendo então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos, como 10 é negativo, coloco entre parênteses, porque o menos aqui é da fórmula, mais ou menos a raiz de 36 sobre 2 vezes o a. X uma linha, x duas linhas. Então, resolvendo x uma linha, menos vezes menos mais, vai dar 10, raiz de 36 é 6, dividido por 2, e aqui 10 menos 6 dividido por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. E 10 tirar 6 dá 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, eu tenho as duas raízes, 2 e 8. Então, veja bem, ó, como eu coloquei o sinal maior, aqui não pode ser igual. Então, aqui você vai colocar a bolinha branca. Se você coloca o igual, se você risca, como vai dar a ideia que a bola é preta. E aí não confere o gráfico. Bom, concavidade para cima. Concavidade para cima. Então, veja bem, aqui o A é maior que 0. Vamos então dar a resposta. Ele quer então aonde é positivo. O x negativo ele vai dar aqui dentro, mas ele positivo vai ser menor que 2 e maior que 8. Então, o domínio da função é igual a y, não, nesse caso, como é domínio, é x. X pertence aos reais, tal que x menor que 2, ou, porque tem um intervalo, x maior que 8. Então, vamos agora resolver a letra B do exercício 3. A mesma lógica. Por que a mesma lógica? Porque aqui eu tenho uma fração cujo denominador é um radical de índice pai e eu tenho a incógnita, ou a variável que determina o domínio da função. Então, x ao quadrado menos 10x mais 25 maior que 0. Bom, resolvendo então, a é igual a 1, b é igual a menos 10, c é igual a 25. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a negativo 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. 10 vezes 10, 100. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 25, 100 também. Menos 100. Delta vai dar 0. Se delta dá 0, eu continuo a minha conta, porque eu sei que as raízes vão dar iguais. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos 10, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. X é igual a menos vezes menos mais, raiz de 0 é 0, não precisa colocar. 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 5. X, uma linha, e x, duas linhas, vão dar a mesma resposta. 5. Bom, vamos fazer o gráfico para ficar mais claro o nosso entendimento. Então, eu vou apagar e vou fazer o gráfico. Bom, a mesma lógica. Ó, se lá é maior que 0, a gente não pode ter o 5 como resposta, senão vai dar 0 no denominador da fração e 1 dividido por 0 não existe. Então, eu vou colocar o 5, porém aqui a bola branca. Eu sei que a concavidade é para cima, que ele vai encostar no eixo. Esse é o gráfico. Qual é, então, a solução? Domínio é igual a x, que pertence aos reais, tal que x pode dar qualquer número, menos o 5. Então, x diferente de 5. Vamos resolver agora a letra C do exercício 3. A mesma lógica. X ao quadrado menos 10x
mais 30 não pode dar zero, nem igual a zero, então maior que zero. O A vale 1, o B vale negativo 10 e o C vale 30. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a negativo 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 30. Delta é igual a menos 10 vezes menos 10 dá 100. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4 vezes 30 dá 120. Então eu devo 120, pago 100 e fico devendo 20. Então não existem soluções quando o delta for negativo. Não há soluções que satisfaçam. Mas mesmo assim nós vamos analisar o gráfico. Vamos lá então. Então eu não posso ter nada marcado no eixo X e nem encostar. Mas eu sei que a parábola é para cima. Então, vamos ver então agora a inequação. Bom, então analisando qualquer valor que eu atribuir para X, a parábola vai ficar para cima e atende a inequação. Então o domínio da função está dentro do conjunto dos números reais. Não há necessidade de especificar além disso. Já resolvemos o exercício 1, 2 e 3, agora vamos finalizar com o exercício 4, que diz assim: para quais valores reais da constante C, o domínio da função f de x é igual a 1 sobre raiz de x ao quadrado menos 10x mais c é o conjunto R de todos os números reais. Vamos resolver então? Bom, mas para eu resolver isso, eu não preciso resolver a equação toda, porque ele diz que tem que ser qualquer número real. Se vocês forem analisar o exercício 3, letra C, a resposta da inequação deu domínio da função igual a R. Então, qualquer número satisfaz para que ele seja maior que zero. Então, delta tem que ser menor que zero. Então, nesse caso, que tem que ser menor que zero, eu vou atribuir a seguinte inequação. B ao quadrado menos 4C mais C menor que zero. Quem é o B? Negativo 10. Menos 4, quem é o A? 1. Quem é o C? Não sei. Menos vezes menos mais, 10 vezes 10, 100. Menos 4 vezes 1, menos 4, C. Menos 4C é menor que menos 100. O C não deve ficar negativo. Com isso, então, eu multiplico por menos 1 e vou mudar o sinal dos dois lados. Quando eu mudo o sinal da inequação, da desigualdade, se aqui é menor, passa a ser maior. E o 100 fica positivo. Portanto, C é maior que 100 dividido por 4. C é maior que 25. O que quer dizer isso então, professor? Se o C for um número maior que 25, 26, 27, ele vai dar um número cujo domínio será maior que zero. Chegamos ao final, então, das nossas aulas 39 e 40. Agora, vocês devem ir lá no plural e resolverem todas as tarefas propostas como mínimas e complementares. Tudo isso vale ponto para vocês. Lembrem-se, tem alunos que não estão fazendo as tarefas e, com isso, na hora de puxar a nota, deixam de ganhar uns pontinhos a mais. Mas, além disso, vocês vão fazer esse trabalhinho trabalhoso de matemática que está aqui atrás. Vamos ver. Resolva em R as inequações expressando-as por meio do gráfico. Letra A, x ao quadrado mais 3 menor que 4x. Letra B, x ao quadrado mais 7x menos 1 maior que 5x mais 2. Letra C, x ao quadrado mais x menos 6 maior que 0. Letra D, x ao quadrado mais 3x menos 4 menor que 0. Letra E, x ao quadrado mais x menos 2 menor que 0. Pessoal, basta vocês seguirem a lógica do exercício 1 das aulas 39 e 40, as aulas que nós acabamos de aplicar para vocês. Então, isso vale ponto, vale mais 2 pontinhos como nota de trabalho. Vamos lá?
Então, resolvendo x uma linha, menos vezes menos mais, vai dar 10, raiz de 36 é 6, dividido por 2, e aqui 10 menos 6 dividido por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. E 10 tirar 6 dá 4, dividido por 2 vai dar 2. Então eu tenho as duas raízes, 2 e 8. Então veja bem, ó, como eu coloquei o sinal maior, aqui não pode ser igual. Então aqui você vai colocar a bolinha branca. Se você coloca o igual, se você risca, como vai dar a ideia que a bola é preta. E aí não confere o gráfico. Bom, concavidade para cima. Concavidade para cima. Então veja bem, aqui o A é maior que 0. Vamos então dar a resposta. Ele quer então aonde é positivo. O x negativo ele vai dar aqui dentro, mas ele positivo vai ser menor que 2 e maior que 8. Então o domínio da função é igual y, não, nesse caso, como é domínio, é x. X pertence aos reais, está aqui. X menor que 2, ou, porque tem um intervalo, x maior que 8. Resolvemos, então, a letra... Vou borrar. Oxi.